Muito bem, gente, vamos dar início ao nosso segundo dia da nossa Semana da Liderança. No primeiro dia, ontem, portanto, nós falamos um pouco sobre as 7 mentiras da liderança. São mentiras que contam aos líderes, são mentiras nas quais os líderes acreditam e são mentiras que os líderes contam também. E muita gente acredita que essas mentiras sejam verdades. Esses mitos são apenas mitos, são mentiras, são fantasias, são lendas, não são realidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto também extremamente importante, que é descomplicando a liderança. Tem gente que complica demais as coisas. Tem gente que gosta de complicar. Tem gente que complica demais a própria vida. E tem gente que complica a liderança. Descomplicar é necessário para alcançar resultados consistentes, e duradouros. Para você ter uma liderança relevante e uma longa liderança, você precisa descomplicar as coisas e as relações. Quando eu olho para a vida de Neemias, eu vejo um homem que trabalha descomplicando, trabalha na simplicidade. Quando Neemias vai coordenar a construção dos muros de Jerusalém, ele toma uma medida extremamente simples, mas altamente eficaz. O que ele faz? Quando você lê a narrativa da construção, da reconstrução dos muros em Jerusalém, você vê uma expressão que é repetida muitas vezes. Fulano de tal que era isso, fulano de tal que fazia aquilo, o magistrado tal, o sacerdote tal, trabalhou em frente à sua casa. Em frente à sua casa. O que Neemias está fazendo? Está descomplicando a liderança. A pessoa que ia trabalhar na reconstrução do muro, ela até tinha alguma motivação para fazer bem e para fazer rápido. Mas quando ela trabalhava em frente à sua casa, ela tinha motivações maiores, mais importantes, se eu posso dizer, perdoem-me a redundância, mais motivadoras. O que acontece? Quando você trabalha em frente à sua própria casa, construindo um muro, construindo uma muralha, em primeiro lugar, você vai fazer bem feito, porque é a sua casa e, consequentemente, a sua família e a sua própria vida que estão em jogo. Ninguém iria construir uma muralha de qualquer jeito em frente à sua casa. Se ele fosse trabalhar do outro lado da cidade, se ele fosse trabalhar em frente à casa de alguma outra pessoa, ele até poderia fazer de qualquer maneira. Mas como era em frente à sua própria casa, ele faz o melhor possível. E ele faz com maior rapidez, ele quer a sua casa protegida, ele quer a sua família protegida, ele quer os seus bens protegidos. Então, ele trabalha com qualidade e trabalha com rapidez. Neemias, ele não espalha as pessoas aleatoriamente. Ele tem um critério muito simples, descomplicante ou descomplicador e eficiente. Imagina o Jacó trabalhando em frente à casa do Judá, por exemplo. Vamos pegar 2 personagens reais, mas na nossa história fictícios. E o Jacó está construindo um muro, aí o Judá passa a dar uma olhada e diz assim: ô Jacó, não gostei disso, ó, tem que ser. Aí começa
a reclamação, começam as complicações, começam as discussões, começam os problemas, começam as complicações. Mas se Jacó está construindo em frente à sua própria casa, ninguém vai lá meter o bico e dar palpite. Ninguém vai reclamar, ele está construindo em frente à sua casa. E o Jacó também não vai meter o bicão dele lá na casa do Judá, ou de quem que é do Benjamim, ou do Natanael. Não, cada um cuida do que é seu. Cada um cumpre a sua própria função e cuida dos seus interesses. Isso descomplica, isso simplifica, isso mostra o critério de liderança de Neemias, que é fazer as coisas de uma maneira simples e descomplicada. Às vezes, queridos, principalmente pastores e líderes, eles tentam ajudar Deus e acabam atrapalhando. Não atrapalhe Deus. Não complique as coisas, deixa Deus fazer. E normalmente Deus faz as coisas de uma forma muito simples e natural, descomplicada. Talvez não seja fácil explicar, mas é fácil entender. Descomplique as coisas. E existem 7 passos para descomplicar a liderança. Vamos a eles. Quais são os 7 passos? Primeiro passo é enxergar todas as crises como uma oportunidade. Enxergue todas as crises como uma oportunidade. Tem pessoas que usam a crise como desculpa para o seu fracasso. Tem pessoas que usam as crises para evitar assumir responsabilidade. Aí eles culpam o pastor, culpam a liderança, culpam a economia, culpam o governo, culpam o tempo, para não assumir o seu papel e a sua responsabilidade, usam crises como desculpa. E tem gente que faz tudo para evitar as crises por medo de não conseguir superá-las. Ao observar como as pessoas reagem ao estresse provocado por um problema, pesquisadores eles encontraram 2 orientações comuns, cada uma com uma perspectiva eficiente, enquanto uma, ou melhor, não é eficiente, é específica, cada uma com uma perspectiva específica. Quando uma foca nos perigos, a outra foca nas promessas de novas oportunidades. A crise, ela traz tanto perigo quanto a oportunidade. Em tempos de crise, é preciso ir além, é preciso inovar, é preciso buscar novas experiências, é olhar por novos ângulos, é olhar para aqueles que estão triunfando, que estão conquistando espaço, que estão crescendo. Mas mais do que isso, é preciso identificar oportunidades em meio da crise. E é nos orientarmos pelas oportunidades, não pelos riscos, não pelos perigos. Para isso é preciso determinação, garra, energia, vontade de trabalhar, vontade de mudar, resiliência, determinação. É interessante, os japoneses, eles têm um ideograma que representa a crise. Nesse slide, em cima à esquerda, você tem um ideograma que mostra o perigo, o risco, tá? O caos. Esse ideograma chama-se Wei. À direita, na parte superior, você tem o Ji, que é a oportunidade, que é a mudança, o momento da mudança. A junção desses 2 ideogramas, se você vê abaixo, forma o Eiji, que é a crise. O que é uma crise? É um risco, é o perigo,
É a possibilidade do caos com a oportunidade, com o momento da mudança. Então, em meio da crise, se você olhar de forma positiva, a crise significará mudança, oportunidade de mudança, oportunidade de crescimento, oportunidade de investimento. Se você olhar como um risco, ela vai lhe paralisar. O jeito e a forma como você reage é o que determina o futuro, o seu futuro, e principalmente da sua organização, da instituição que você lidera. A primeira coisa para você descomplicar a sua liderança é enxergar todas as crises como uma oportunidade. Risco, perigo, caos complica tudo. A crise te dá oportunidades. Então, lembre disso e haja dessa forma. A segunda maneira de você descomplicar a liderança é comunique-se com eficiência. Há muito tempo eu ouço uma frase que particularmente me incomoda bastante, me incomoda muito. A frase diz o seguinte: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Como comunicador, como professor de oratória, como professor de homilética no curso de teologia, eu entendo que não. Eu vou me colocar nessa posição. Eu sou responsável tanto pelo que eu falo quanto pelo que você entende. Um bom comunicador é entendido na sua comunicação. Se a pessoa não me entende, eu estou me comunicando mal. Então, eu sou responsável pelo que você entende, pelo que o outro entende, com certeza. Comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum. Eu não consigo aceitar muito bem, ou não consigo aceitar uma comunicação que se dê, que aconteça, sem tornar comum o objeto, a ideia, a coisa que existe entre os envolvidos. Se o que eu estou falando não se torna comum a nós dois, eu não me comuniquei. Se você não entende, não acata e não aceita e não começa a trabalhar da mesma forma que eu estou lhe orientando como líder, não houve comunicação. Comunicar ou comunicação é sim dizer e se certificar que o outro entendeu. Eu digo, eu falo, eu pronuncio, eu emito, mas o outro entendeu. Isso é comunicação. É uma via de duas mãos, não é de mão única. Comunicação não é falar. Comunicação é falar e ser entendido. Isso sem esquecer o feedback, a informação de retorno. O líder precisa preocupar-se com a sua comunicação. Comunicar-se hoje em dia é muito mais do que falar. É realmente fazer com que o seu interlocutor entenda. Isso é comunicação. O líder eficiente tem que coordenar a comunicação e assumir a responsabilidade de fazer a comunicação fluir em todos os sentidos em sua equipe, entre todos os componentes da sua equipe. Cabe ao líder garantir que cada membro da sua equipe tem informações suficientes para executar as suas atividades no tempo e com a qualidade adequada. Isso é comunicação. E rapidamente, isso aqui não é um curso de oratória, é um curso de liderança. Rapidamente, eu quero trazer aqui 5 passos para que a comunicação seja eficiente. O primeiro passo é planeje a sua comunicação.
Pense no que você vai falar, anote o que você vai falar, tenha um esboço ou um roteiro daquilo que você pretende comunicar. Saiba qual é o objetivo da sua comunicação. Saiba o que você vai falar, saiba para quem você vai falar e qual a ação que a comunicação deve desencadear. Comunique com clareza, comunique a visão. Entenda que comunicação é isso. E ela tem que ser planejada. Comunique os desafios, as expectativas, as responsabilidades. Então, o primeiro passo é planejar a comunicação. O segundo passo, envie a sua comunicação. Seja ela verbal, seja não verbal, seja escrita. Né? Comunique-se da melhor e das mais diversas maneiras que você tiver em mãos. A comunicação verbal, ela só é completa com a comunicação não verbal. Então, use gestos, entonação de voz, postura corporal, figuras, vídeos, escreva, fale, comunique, envie a sua comunicação. Terceiro lugar, certifique-se que a sua comunicação foi recebida. Que a pessoa recebeu a sua fala, a pessoa recebeu o seu memorando, o seu WhatsApp, o seu e-mail, que a pessoa recebeu a comunicação. Você enviar não quer dizer que a pessoa recebeu, então certifique-se que a sua comunicação foi recebida. Aí nós vamos para o quarto passo, certifique-se que a sua comunicação foi compreendida. Não quer dizer que a pessoa é obrigada a concordar, mas ela tem que ter compreendido o que você quis dizer, o que você enviou. Então, cuidado para ser compreendido também. Em quinto lugar, certifique-se como líder que a ação objetivada foi realmente executada. Então, isso é comunicação. Assuma a responsabilidade sobre a comunicação. Descomplique-se. Os maiores problemas existentes em qualquer relacionamento, seja conjugal, seja eclesiástico, seja empresarial, os maiores problemas existentes entre pessoas reside nas falhas de comunicação. Descomplique-se. Terceiro, aprenda a fazer o máximo com o mínimo. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu gosto muito. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Fazer o máximo com o mínimo é descomplicar-se. Dê o máximo com o que você tem. Faça o melhor com aquilo que você tem em mãos. Não espere ter todos os recursos, não espere ter todos os equipamentos, não espere ter todas as pessoas, não espere ter um momento favorável. Faça o melhor usando aquilo que você tem. Dê o seu máximo usando o mínimo que você possua. Não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Não basta ter todos os recursos e não fazer. É interessante, quando Jesus falou para os discípulos, depois que a multidão havia seguido o dia inteiro para ouvi-lo, ele diz: alimente essa multidão. Aí Filipe disse: Senhor, não temos comida. Não seria necessário 200 denários de pães para alimentar essa multidão. Manda eles embora, eles que vão caçar padaria por aí, que vão achar onde comer, vão na lanchonete. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí alguém, parece-me que foi André, acha lá um menino que levou o lanche, que levou a merenda, que levou a sua comidinha. 5 pães e 2 peixinhos. E aí eles levam para Jesus o menino com seu lanche.
Se eu sou Jesus, eu digo assim: ô meu filho, legal, quer repartir esse lanche comigo? Vamos sentar nós dois aqui, vamos fazer um piquenique, vamos repartir nós dois, vamos comer juntos, tal. Eu prometo ficar com um peixinho só, tem 5 pães, você come 3, eu como 2, vamos dividir aqui, vamos dar uma mitigada na nossa fome. Não, Jesus usa o mínimo e faz o máximo. Talvez você diga, mas Jesus era Jesus, Jesus era Deus, Jesus tinha todo o poder. Sim, eu sei, mas ele usa o mínimo para fazer o máximo, sempre, sempre. E ele é o nosso maior exemplo de liderança. Então, quando eu olho para Jesus, eu aprendo isso também. Nós nem sempre teremos as melhores condições de trabalho. Na maioria dos casos, irá faltar alguma coisa, seja verba, seja equipamento, seja tecnologia, sejam pessoas, mas isso não deve ser desculpa para que o trabalho não seja feito. Isso não deve ser desculpa para que nós não venhamos a primar pela excelência, fazer o máximo e fazer o melhor com o mínimo que se tenha. É descomplicar a liderança. Se você não tem tudo e não tem as melhores condições e resolve não fazer, você está complicando. Então, faça o máximo e o melhor com o mínimo que você tenha. Em outras palavras, suas ações devem ser pautadas sempre pela busca da excelência, independente das condições ou dos recursos. Faça tudo para superar as expectativas das pessoas. Mediocridade é falta de capricho, é falta de zelo, é falta de qualidade, é falta de comprometimento. Mediocridade não é falta de equipamento, é falta de boa vontade. Desculpas não são apresentadas por pessoas excelentes. Desculpas são apresentadas por pessoas medíocres. Fazer o máximo com o mínimo é optar por fazer tudo e sempre o melhor. Optar por fazer mais ou menos é coisa de gente medíocre. Vou fazer do jeito que der. Não, eu vou fazer o melhor. Eu não tenho recurso, não tenho equipamento, então eu vou fazer aqui o que der para fazer. Não, eu vou dar o melhor e vou fazer o melhor, mesmo tendo poucos recursos, mesmo tendo o mínimo. Capricho, ao contrário, é fazer o melhor nas circunstâncias em que o indivíduo se encontra, ainda que esse melhor não seja o melhor do mundo, mas é o seu melhor, é o melhor possível. Nós insistimos, como o professor Cortella, é fazer esse melhor enquanto não estão presentes as condições ideais de fazer melhor ainda. Se você faz meia boca quando você não tem recursos, você continuará fazendo meia boca quando tiver todos os recursos. Se você faz de qualquer jeito quando tem o mínimo, você continuará fazendo de qualquer jeito quando tiver o máximo. E isso é complicar a sua liderança. Eu não conheço ninguém exitoso, ninguém de sucesso que tenha feito as coisas mais ou menos, que tenha agido sempre com mediocridade, que não tenha tido capricho e zelo em cada uma de suas ações. Então, fazer o máximo com o mínimo é descomplicar a liderança. Temos mais um passo que está intimamente ligado. Saiba trabalhar o poder do menos. Saiba trabalhar o poder do menos. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Os apóstolos estão liderando uma grande igreja, uma mega igreja. Essa igreja, ela tinha os 120, ela
foi para 3.120, ela foi para 5.120, e todos os dias iam sendo acrescentadas pessoas ao rol de membros daquela igreja. Uma igreja lá com 8, 10, talvez mais 1.000 pessoas. E os apóstolos, eles estão cheios de atividades. É pregar, é orar, é curar enfermos, é treinar líderes, é cuidar da assistência social da igreja. Então, o que os apóstolos fazem? Quando começa a haver uma complicação, que complicação? As viúvas de origem grega, portanto, chamada de helenistas ali, elas estão sendo preteridas, estão sendo deixadas de lado na distribuição da cesta básica da igreja. As judias, as de origem judaica, elas estão recebendo aquelas puras, né, de uma etnia pura, não de fala grega, não de origem grega, não de sangue misturado com gregos, com gentios, elas estão recebendo. E aí os apóstolos, eles têm um problema, eles têm que resolver. Eles fazem o quê? Eles assumem mais uma função? Não, eles têm que trabalhar o poder do menos. Você rende mais quando faz menos. Você, quando é especialista, você faz muito mais do que quando você é generalista. Aquele que faz qualquer coisa, ele acaba não fazendo muita coisa. Aquele no time de futebol que joga em qualquer posição é o último a ser escolhido. Normalmente, quando esses jogos amadores, comumente chamados de peladas, quando vai se escolher o time, se começa por quem? Pelo goleiro. Por quê? Porque o goleiro é especialista. Ele só faz aquilo. É o poder do menos. Então, os apóstolos escolhem, ou mandam a igreja escolher, e depois eles só ratificam a escolha da igreja. Os apóstolos, eles deixam a igreja escolher 7 homens que vão cuidar desse trabalho. Aqueles homens iam fazer somente aquilo. Então, eles tinham a obrigação de fazer bem. E os apóstolos iriam se dedicar a 2 coisas, não é a 3, a 4, a 5, a 10. Eles iam se dedicar a 2 coisas: pregação e oração, oração e pregação. É trabalhar o poder do menos. Eu não tenho a obrigação de fazer tudo. Eu tenho que fazer bem o que eu faço, e para fazer bem eu tenho que fazer menos. Para fazer mais, eu tenho que fazer menos. Menos coisas, menos quantidade. Então, aí sai a excelência. Por que o violino Stradivarius é extremamente valioso? Porque ele é extremamente raro. Foram feitos manualmente, artesanalmente, e foram feitos poucos. Então, um Stradivarius vale muito, porque são poucos, são raros. Gente que faz tudo não faz diferença. Agora, especialistas mudam o mundo, mudam a empresa, mudam a equipe, mudam a igreja, mudam a história. Saiba trabalhar o poder do menos. Ninguém consegue ser bom em alguma coisa tentando fazer todas as coisas. Diminua algumas coisas, faça algumas coisas a menos. Tem gente enrolada na liderança porque está fazendo coisas demais. Quem tenta fazer tudo perde o foco e se complica no trabalho. Trabalhar sem foco é se complicar. Não é inteligente dizer sim a tudo. Aprenda a dizer não. Não tente fazer coisas para as quais você não possui habilidade, não possui conhecimento. Descentralize, delegue. Isso é descomplicar. Saiba trabalhar o poder do menos.
Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Jim Collins, um dos maiores especialistas em gestão da atualidade, ele costuma destacar em suas falas que uma das principais características das organizações de maior performance identificadas por ele em suas pesquisas é o fato de que elas possuem as pessoas certas nos lugares certos. Não use gente fora do lugar, fora das suas habilidades, fora do seu potencial, fora da sua qualificação. Você complica. Dentre as vantagens de possuir as pessoas certas nos lugares certos, Collins afirma que essas não precisam ser gerenciadas com rigor, o que acaba poupando o tempo do líder para cuidar de outras atividades. Pessoas certas nos lugares certos são mais produtivas, já que são apaixonadas, são habituadas a fazer o que fazem. Elas cumprem aquilo que prometeram entregar, algo muito raro hoje em dia. Então, não use pessoas fora de função, fora de local. Se você pegar um centroavante num time de futebol e colocá-lo no gol, provavelmente as coisas não vão funcionar muito bem. Se você pegar um zagueiro e colocar no lugar do centroavante, provavelmente ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Ele tem que ter muita qualidade técnica, muita competência. E se ele tivesse, ele seria um armador, ele seria um atacante, ele não seria um zagueiro. São raros os zagueiros realmente habilidosos. E eles marcaram história. Eles fizeram história, fizeram a diferença. Por quê? Porque são fora do comum. Pense nisso. Coloque pessoas certas nos lugares certos. Não importa qual tipo de equipe você esteja liderando, se você não puser as pessoas nos lugares onde elas têm pontos fortes, elas têm habilidades, você está fazendo com que seja quase impossível para elas e para você vencer. Use as pessoas no seu devido lugar. Mas para isso, eu estou falando use positivamente, tá? Para isso é necessário saber qual papel a pessoa desempenha melhor, quais são as suas habilidades, quais são seus pontos fortes, saber o que ela faz de verdade, o que ela sabe fazer, o que ela tem prazer em fazer. Então, você vai colocar essa pessoa, você tem que conhecer a pessoa e usá-la no seu devido lugar. Quando líderes entendam isso, o desempenho das equipes que eles lideram chegam a um nível surpreendente, incrível. Não acredito que seja exagero dizer que o sucesso do líder é determinado mais por colocar as pessoas onde elas têm pontos fortes do que qualquer outra coisa. Descomplique-se, conheça os seus liderados, conheça as suas habilidades, conheça as suas competências e coloque essas pessoas no seu devido lugar. Coloque onde cada um tem habilidade, onde cada um irá render mais. Você precisa enxergar quando alguém está ou não rendendo na função que lhe foi designada. E aí você pode usar essa pessoa adequadamente e ter benefícios para toda a equipe. Vamos lá? Sexta atitude, ou sexto passo para você se descomplicar e descomplicar a sua liderança. Valorize mais as pessoas, ou melhor, valorize as pessoas mais do que as coisas. O maior ativo de uma empresa são seus colaboradores. Nunca esqueça isso. O maior ativo de uma empresa são seus colaboradores.
O mais importante numa igreja não é o templo, não são os bancos, não é a estrutura, não é o sistema de som e vídeo. O maior patrimônio de uma igreja, o mais valioso patrimônio de uma igreja são os seus membros, entre os quais você tem material humano para formar a sua equipe de liderança. Então, é importante valorizar as pessoas mais do que as coisas. Tem gente que se complica demais na liderança porque valoriza mais as coisas ou valoriza demais as coisas. Nunca esqueça, seu maior patrimônio são as pessoas. É preciso usar as coisas e amar as pessoas. E tem gente que ama as coisas e usa as pessoas. Se complica. O que seria valorizar uma pessoa? É reconhecer o seu valor como pessoa, como ser humano. Não pelo que ela tem, não pelo que ela pode fazer, mas pelo que ela é em si, o valor intrínseco de ser pessoa, de ser gente, de ser um ser humano. Valorize a pessoa pelo que ela é. Reconheça o valor da pessoa. Isso é elogiar, é incentivar. A Bíblia usa uma palavra que é muito mal compreendida. Exortação. Exortação não é puxão de orelha, não é repreensão, é encorajamento. Seja um exortador, seja um Barnabé, um encorajador, um consolador, um incentivador. Não de coisas. Que coisas não têm sentimentos, não precisam de motivação, não precisam de encorajamento, mas de pessoas. Respeite cada um pelo que ele é. Evite comparações. Ah, fulano fez mais do que você. Evite comparações. Comparações sempre são degradantes. Comparações degradam o ser humano. Fulano fez isso, você não consegue. Você tem que ser bom como fulano. Evite comparações, valorize a pessoa e respeite a pessoa pelo que ela é, não pelo que ela tem, não pelo que ela pode fazer. Ouça a pessoa. Uma das maiores maneiras de você, ou das melhores maneiras de você valorizar alguém, é você ouvir. O ser humano não sabe ouvir, o homem moderno não sabe ouvir. Nós queremos falar, nós somos bons em falar. Eu dou aula de oratória há quase 3 décadas. Eu vou começar a dar um curso de escutatória. Por quê? Porque nós sabemos falar, nós falamos bem, mas nós somos ruins em ouvir. Valorizar uma pessoa é ouvi-la. Ouvi-la ativamente, estar presente, ouvi-la não apenas com as orelhas, não estou nem falando dos ouvidos, tá? Do aparelho auditivo, não é ouvir só com as orelhas, é ouvi-la com todo o corpo, é prestar atenção em cada palavra, em cada gesto, em tudo que é dito, em tudo que não é dito. Isso é valorizar. Ouvir dessa forma é valorizar a pessoa. Ajudar a pessoa a crescer, ajudar a pessoa a se desenvolver. Demonstrar gratidão, reconhecendo seus feitos, suas conquistas, seus esforços. Foi mal sucedida, mas deu o melhor, tem que ser reconhecido. Não alcançou a meta, não alcançou o objetivo, mas se empenhou, fez o melhor, reconheça e valorize. As pessoas, muitas vezes, deixam de cuidar e de dar valor a quem já tem na mão, achando que nunca vai escapar. É na empresa, é na igreja, é no casamento. Aí depois, quando caem na real, é tarde demais. Valorizam tudo, menos a pessoa. Quando a pessoa se vai, aí quer lamentar. Valorize as pessoas que estão ao seu redor.
Pois um dia você pode acordar e perceber que elas se foram, sem que você pudesse dizer ou fazer nada, sem que você pudesse dizer obrigado por tudo, eu gosto muito de você. Valorize as pessoas mais do que as coisas. Em sétimo e último lugar, valorize as pequenas coisas. Zacarias, capítulo 10, versículo 4 diz: ninguém despreze o dia dos humildes começos. Não despreze o pouco, não despreze o início, não despreze os detalhes. As pessoas, muitas vezes, valorizam o que é grande, o que é majestoso, o que é magnífico, mas esquecem que a vida é feita de pequenas coisas. Pessoa mais simples, mais humilde. Samuel vai almoçar na casa de Jessé, mas na verdade ele quer ungir o novo rei de Israel. E Jessé tem uma filharada lá, uma família grande, 7 filhos. E tem o caçula, que nem Jessé valoriza, cuida das ovelhas. É uma família pobre, então essa família não pode contratar um pastor, não tem um escravo, então quem cuida das ovelhas é o filho mais novo. Aí vem o primeiro, alto, forte, musculoso, malhado na academia da esquina, bombado, simpático. É o melhor, não é apenas o mais velho, o primogênito, é o melhor filho de Jessé. E Deus diz para Samuel: esse rapaz não está com nada. Aí vem o segundo, charmoso, galante, não é tão forte, mas ele sabe usar as palavras, ele é charmoso, ele faz sucesso entre as meninas. Lá na escola, ele é bem visto. Deus disse para Samuel: manda vir o próximo. E aí vem o intelectual da família. São conjecturas minhas, tá? A Bíblia não diz isso. São conjecturas minhas. Está no meu evangelho, não é lá em Samuel, não. Tá? Mas aí vem o intelectual, o nerd, o estudioso, o cara que quando tira 9,7, ele entra em crise, ele fica deprimido uma semana porque ele não tirou 10 no trabalho. Ele tirou só 9,7. É aquele que vai ter o futuro brilhante, vai ser o doutor, o engenheiro da família. Todo mundo olha para ele e bate palmas, esse é o cara. E Deus disse: você não sabe nada. E aí vai, quando chega o sexto, Samuel está em confusão, está sem saber o que fazer. E aí Deus? Aí ele olha para Jessé e diz: vem cá, tem mais algum filho? Aí Jessé olha, 2, 3, 4, 5, 6. Não, está faltando. Está faltando Davi. Mas Davi não, Davi está lá com as ovelhas. E Davi esquece ele. Davi é tão desprezado, é tão pequeno, que nem para almoçar na mesa em dia de festa ele serve. É a visita mais ilustre que Jessé recebeu em toda a sua existência. E Davi não vai almoçar junto, não vai ver o visitante. Quando ele chegar em casa, depois do expediente, Samuel esteve aqui. Eu perdi, eu não vi Samuel. Mas Samuel diz: busca o menino lá. Busca o pirralho. Busca o pirralho. Chama ele aqui. E quando ele entra, o menorzinho, pequenininho, desprezado, aquele que toma peteleco de todos os irmãos, aquele que ouve todo dia: cai fora, moleque. Sai daqui, você não é nada. Aí Deus olha para ele e diz assim para Samuel: esse é o cara. Esse é o cara. Unge ele. E foi o maior rei de Israel. Quem era? O menor. O menos importante. O mais desprezado. Você já parou para pensar que as grandes realizações são constituídas de pequenas
coisas. As pequenas ações, muitas vezes imperceptíveis, são aquelas que impulsionam grandes conquistas e fundamentam objetivos. Valorizar as pequenas coisas é importante para perceber que a vida não se resume a ter muito dinheiro, a ter fama, mas sim poder desfrutar, caminhar, respirar, sentir, viver novas experiências. Fazer pequenas coisas é importante, sim. Quem pensa só em grandiosidade, quem é megalomaníaco, tem mania de grandeza, despreza as pequenas coisas. E são as pequenas coisas que dão significado, que dão valor, que dão importância à vida. Para valorizar as pequenas coisas, você precisa dar atenção, estar atento a elas. É muito importante. É importante parar um pouco e olhar em volta e perceber o que está acontecendo, os pequenos detalhes. Às vezes, basta um olhar mais atento para repararmos nas pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que pode nos trazer alegria, que pode nos trazer relevância, significado, mas nós não percebemos. Nós valorizamos o que é vistoso, o que faz volume, o que se destaca. O pequeno, o simples, passa despercebido, como Davi passou. E o que faz a vida ser espetacular e valer a pena são pequenos acontecimentos diários. Comece a prestar atenção nas pequenas coisas. Há algo de extraordinário naquilo que é pequeno e quase invisível. Não elogie apenas os grandes feitos de sua equipe. Destaque os pequenos gestos de esforço, dedicação, fidelidade e companheirismo. Eu falei que nós teremos 7 passos, mas eu quero trazer para você um 8º, que é muito importante. E é um fator imprescindível para descomplicar a sua liderança. Confie e espere o tempo de Deus. Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. As coisas boas da vida não acontecem do nada. Elas são construídas. O sucesso de um líder não acontece por acaso, ele é construído. Como levantar um prédio demanda tempo e trabalho. Até ele ficar completo demanda tempo. Por isso, persista e aceite que existe um tempo determinado para tudo. O aprendizado para crescermos como pessoas e como líder acontece em fases, gradativamente, sistematicamente, persistentemente, dentro do seu tempo. Tudo acontece no seu tempo. E quando você entende isso, você evita atropelos, a tendência de queimar etapas, de pular fases.
Essas atitudes complicam a liderança. Quer descomplicar? Entenda que há tempo para tudo. Respeite cada fase da vida, respeite cada fase da liderança e do processo no qual você está envolvido. Não se apresse. As grandes conquistas são como grandes escadas que devem ser subidas degrau a degrau, como escaladas. Não tente pular degraus, não tente saltar fases. Você pode cair, pode se machucar. A vida e a liderança é como uma árvore, você planta a semente ou a muda, você rega por bastante tempo, até que ela possa crescer, se desenvolver, florescer e frutificar. Ou seja, não queira colher frutos da vida antes de regar as suas sementes por um bom tempo. Tem gente que colocou a semente na terra, no outro dia quer comer o fruto. Não vai acontecer. Na liderança não acontece assim. Não apresse as coisas, respeite as fases e respeite o tempo de Deus. Não apresente projetos verdes demais. Não promova pessoas imaturas ou despreparadas. Primeiro espere que elas amadureçam, prepare-as para depois promovê-las. Quem respeita o tempo vive melhor, vive com menos estresse, porque tudo que é feito na hora certa, sem se apressar, flui de uma forma mais harmônica e normal. Então, descomplique. Quer descomplicar a vida? Quer descomplicar a liderança? Em primeiro lugar, enxergue todas as crises como uma oportunidade. Segundo, comunique-se com eficiência. Terceiro, fazer o máximo com o mínimo. Quarto, saiba trabalhar o poder do menos. Quinto, coloque as pessoas certas nos lugares certos. Sexto, valorize as pessoas mais do que as coisas. Sétimo, valorize as pequenas coisas. E oitavo, confie e espere o tempo de Deus, o tempo certo. E assim você vai descomplicar a sua liderança. Amanhã é outro dia. Amanhã será o terceiro dia da Semana da Liderança. E nós falaremos sobre os maiores desafios da liderança. Espero você lá.